Boa tarde, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês nesse dia glorioso, nessa tarde gloriosa. Que o Espírito Santo encha as nossas vidas das suas bênçãos, do seu cuidado, da sua proteção. Amém, meus amados. Irmãos, hoje nós vamos refletir em Efésios 5,18. Lá diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém, meus irmãos. Aqui, meus amados, o apóstolo Paulo, ele nos ensina, ele nos mostra a importância que o Espírito Santo exerce nas nossas vidas. Paulo já falou que somos selados pelo Espírito Santo e que não devemos entristecer o Espírito. Agora, ele ordena que sejamos cheios do Espírito Santo. É o Espírito Santo, meus irmãos, que nos convence quando pecamos. É ele que opera em nós o novo nascimento. É ele que ilumina o coração, o nosso coração, para entendermos as Escrituras. É ele quem nos consola e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e é Ele quem habita em nós, meus amados. Amém? Como cristãos, meus irmãos, precisamos estar em sintonia com o Espírito Santo em todos os momentos. Quando Paulo diz para nos encher-vos do Espírito Santo, precisamos fazer algo para que isso aconteça. Não é só ficar esperando o Espírito vir, não. Nós temos que agir para que isso aconteça. Nós precisamos atrair sua presença sobrenatural para nossas vidas. E só atraímos, meu irmão, a presença do Espírito tendo comunhão com Deus. Essa é a única forma, não tem outro jeito de atrair a presença do Espírito Santo. É através da oração, da busca. O Espírito Santo é nosso guia. Ele é nosso guia mais confiável através dessa complicada jornada da vida. Então, meus amados, como a nossa vida é muito complicada, todos nós sabemos, temos problemas de todos os lados. Precisamos estar constantemente com a chama do Espírito Santo acesa, para não perdermos a graça e as bênçãos do Senhor direcionadas a nós. O fogo do Espírito Santo aceso em nossas vidas, meu irmão, aceso em nossos corações, nos mantém a salvos de muitos perigos. Perigos que nos cercam diariamente. E nós não vemos, mas Ele vê. E o Espírito Santo, meus irmãos, Ele também nos impede. Ele estando agindo em nós, quando estamos com a chama acesa do Espírito em nós, Ele nos impede de cair em tentações. Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, sua presença sobrenatural nos preenche completamente. Todo pensamento e desejos pecaminosos são sufocados com a sua presença gloriosa, meus irmãos. Isso é maravilhoso. Porém, nós não devemos deixar o pecado falar mais alto e controlar nossas vidas. Precisamos ter cuidado nessa área, para que o pecado não apague o fogo do Espírito Santo em nós. Isso é muito perigoso, meu irmão. O Espírito Santo não pode se apagar nas nossas vidas. O pecado nos afasta de Deus. Se achamos que o Espírito Santo em nós está se apagando, precisamos lembrar que Deus sempre está disposto a reanimá-lo, se nós estivermos dispostos a admitir nossos erros, pedir perdão a Deus e abandoná-los. Meus amados, para atrair a atenção do Espírito Santo, nós precisamos de disciplina. Disciplina para meditar na palavra de Deus. Ler a Bíblia. Quando lemos, nossa alma e espírito são alimentados pela palavra. Jesus nos adverte no livro de Mateus a não viver só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Também precisamos de disciplina na oração. Somos instruídos a orar sem cessar. A oração, meus amados, é o combustível que mantém o fogo do Espírito Santo aceso em nós. Quando oramos, acessamos o mundo espiritual e o trono de Deus e nos colocamos na sua presença. Outra coisa maravilhosa que a oração nos permite, meus irmãos, é acessar Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo.
Isso é algo maravilhoso. Quando estamos em oração, meus amados, o mundo espiritual, as regiões celestes se movimentam ao nosso favor. Então, eu vejo assim, meus irmãos, o Espírito Santo está de um lado intercedendo por nós, do outro lado está Jesus, dando ordem ao seu exército celestial de anjos para entrar no nosso campo de batalha e nos dar a vitória que estamos pedindo através da oração. Eu vejo dessa forma, meu irmão, a movimentação do mundo espiritual através das nossas orações. Essa movimentação faz com que nossas orações sejam respondidas, permitindo com que possamos receber as bênçãos que Deus tem reservado para nós. E as bênçãos que estamos pedindo em oração. A oração, meus amados, é fonte de poder. Só acessamos as bênçãos que Deus tem para nossas vidas nas regiões celestes através da oração. Não tem outra forma. Nas regiões celestes, meus irmãos, tem tudo o que precisamos. Nossas bênçãos estão lá. Deus preparou tudo. Todo tipo de bênçãos que possamos imaginar e até a que não imaginamos. Estão todas lá. Irmãos, outras formas de atrair o Espírito Santo é com adoração, louvor e jejum. Em Salmos diz que Deus habita no meio dos louvores. O reino de Deus, o reino do Espírito, meus irmãos, se manifesta quando adoramos, quando louvamos, quando jejuamos. Isso tudo se transforma em uma espécie de ponte para o homem chamar a atenção do Espírito Santo de Deus e acessar a sua presença. Irmãos, todas essas coisas são muito importantes para chamar a atenção do Espírito Santo, mas a oração é a principal, é extremamente importante. Sem oração, não conseguimos acessar nada nas nossas vidas. Sem oração, o Espírito Santo não se movimenta, não tem liberdade para agir. E é Ele que nos incentiva, nos desperta o desejo, o interesse de buscar a presença de Deus na oração. Sem oração, meus amados, nenhuma dessas coisas que citei vão funcionar. Sem oração, ficamos fracos espiritualmente. Então, no nosso dia a dia, vamos fazer todas as tarefas que fazemos durante o dia. Trabalho, levar a criança para o colégio, fazer almoço. Quem trabalha em casa, né? Quem trabalha fora não, já é outra coisa. Mas mesmo assim, vamos estar fazendo tudo o que fazemos no nosso dia normal. Mas sem a oração, estamos desconectados do Espírito Santo de Deus. Então, Ele não tem como agir nas nossas vidas. A ação dele é só mediante, meus irmãos, a oração. Sem a oração não tem jeito. Como é que você vai acessar as regiões celestes? Deus, do Espírito Santo, Jesus, como é que vamos ter uma intimidade com Ele se não oramos? Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Deixa o teu like. Envia esse conteúdo para tuas redes sociais. Leve bênção para a vida dos teus amigos, da tua família. Amém?